assim, muito feliz nessa manhã, porque Deus tem trazido pessoas fiéis, pessoas que se preocupam com o reino dele, porque a nossa recompensa é a colheita das almas, é ver o povo ser abençoado, é ver o povo romper, é essa alegria no nosso coração, ver as almas, né, povoando os céus, que nós já podemos ver isso. E eu quero louvar o Senhor nessa manhã pela vida da pastora Dani, que tanto tem se dedicado, se empenhado, né, para que tudo possa sair direitinho, organizado. E todas vocês que ajudaram na decoração tão linda, né, e os líderes de célula, todos cooperando, unidos. Essa unidade atrai a glória do Senhor. E nós somos apaixonados pela glória do Senhor, amém? Então que você seja nessa manhã intensificado na sua paixão, né, no seu amor pelo Senhor, pelo reino do Senhor, através da vida dessas pessoas tão empenhadas aqui, em nome de Jesus, porque a nossa recompensa, a nossa alegria está nisso, né, pastora Dani? E pastora, oh meu Deus, fugiu. Dora, esses dias eu estou, muitas informações, o Senhor tem falado muito ao meu coração e me feito assim prestar atenção nos resultados bons, nos frutos. Então eu estou meio assim, sabe? Aí foge os nomes, que eu amo tanto. A paz, irmãos. Pode se assentar. Isso que a apóstola falou, acaba que a gente faz uma programação e Deus faz outra. E é muito importante você entender que, mais do que uma festa para você aqui, os céus se alegram. A Bíblia fala que quando uma alma se converte ao Senhor, há festa nos céus. E os céus refletem a nossa vida aqui na terra. E a nossa terra aqui na vida reflete o que é no céu. A gente tem que entender que a gente é natural, mas a gente é sobrenatural. E o dia que você se entregou a Jesus, houve festa no céu. Houve uma grande alegria, porque a sua alma alcançou aquilo que Deus queria, que é a plenitude de uma vida. Mas aqui na terra também há festa. E hoje essa festa é para você, que se achegou à nossa família Gileade. Tem uma faixa bem bonita ali, escrito: sejam bem-vindos à família Gileade. Os nossos pais, apóstolo Paulo e apóstolo Yara, eles se alegram também. É como se fosse a figura de Deus se alegrando com a sua chegada. Talvez você esteja na igreja há um mês, há uma semana, há um ano, há 2 anos, e nunca teve esse momento aqui, nunca teve a oportunidade, por alguma circunstância, de ter passado por esse culto. Mas hoje é o seu dia. Essa festa é para você. E quando a família cresce, o pai se regozija. E eu sei que no coração dos apóstolos, o coração deles deve estar com muita alegria, porque a família de Gileade vai crescendo. Mas a família de Gileade vai crescendo com um objetivo, que é romper com as cadeias, quebrar grilhões na sua vida, na vida dos outros também. Quando a apóstola diz que o reino se amplia, ele só pode se ampliar de uma maneira. Os anjos não podem fazer o que nós fazemos. Ele só pode se ampliar quando você assume o seu lugar como igreja do Senhor. E é isso que hoje nós queremos dar a você a oportunidade de fazer. Assumir o seu lugar como igreja do Senhor, como parte da família do Senhor e como aquele que vai avançar no reino de Deus. E eu queria chamar aqui algumas pessoas para exatamente testemunharem dessa família que se achegou, né? As pessoas chegam aqui em Gileade e precisam estar trazendo para a vida de nós, que estamos muitas vezes sentados aqui, o que tem acontecido. Porque, como eu falei, quando nós nos convertemos, Deus nos dá a plenitude, mas nós vamos alcançando à medida que nós guerreamos. E esses que vão testemunhar tiveram a oportunidade de guerrear e de alcançar. Eu sei que se eu fosse pedir testemunho aqui, todos teriam, mas a gente escolheu algumas pessoas, e são testemunhos rápidos, a gente tem uma programação, mas só para que você entenda quem é a sua família
e o que tem acontecido na sua família, e se alegre com isso. Eu queria chamar a Ana aqui à frente. Seja bem-vinda à família Gileade, Ana. Nós chamamos. Glória a Deus. Bom, eu nunca fiz isso. Um pouquinho nervosa, mas a Dani pediu para... Eu fui falar com ela que hoje era um dia muito especial para mim. E ela falou, Ana, eu quero que você fale lá na frente. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Gileade, em mais ou menos setembro ou outubro do ano passado. E eu estava meio perdida, estava passando por uma fase muito difícil da minha vida. Eu estava fazendo quimioterapia há um ano com diagnóstico de câncer. E eu me lembro que eu sentei ali de máscara, estava carequinha, não sei se alguém aqui lembra de mim nessa época. Como diz já me falaram aqui, nossa, você chegou aqui tão azulzinha, não tinha cabelo, andava de máscara, e muito debilitada, né? E mais do que fisicamente doente, eu estava morta espiritualmente. Sem muita perspectiva, conhecedora da palavra. Eu me converti aos 28 anos, passei por muitas igrejas, mas eu não tinha vida em espírito. E nesse tempo que o Senhor me levou para o deserto, Ele falou muito comigo, mas eu estava morta espiritualmente. Completamente sem sentido a minha vida, e eu não conseguia ver muita perspectiva de vida, e muito menos de vida espiritual. E eu me lembro que nesse dia, os apóstolos chamaram para orar por cura. E minha filha me pegou pela mão, que está lá atrás, ela que me trouxe para Gileade. E eu vim para cá. Naquele dia, a apóstola atravessou aqui e botou a mão em mim e orou. Eu acho que naquele dia ela orou por cura. Ela não sabia nem onde que eu tinha o câncer, mas ela viu que eu estava doente. Mas naquele momento, eu senti meu espírito encher de vida. Eu não esqueço aquele dia. Esse lugar, Gileade, apesar de eu ter passado por algumas igrejas e conhecer a palavra de Deus há algum tempo, aqui eu sinto, e Deus me fala que tem o céu aberto. Depois daquele dia, eu recebi a cura no físico, mas eu glorifico tanto a Deus, porque mais do que a cura no físico, eu recebi vida no espírito, por causa da unção que está nesse altar e na vida dos apóstolos. E hoje é um dia especial demais para mim, mais do que estar entrando para essa família. Hoje eu faço 48 anos, um ano depois do meu diagnóstico de câncer, e eu estou curada. Mais do que cura no corpo, eu glorifico muito a Deus, porque nesse tempo que eu estou aqui, meu espírito está tão cheio de vida. E pela primeira vez, depois de muitos anos, eu comecei a dar frutos. Eu comecei a trabalhar. Eu saí do banco. Eu saí do receber conhecimento. E aprendi aqui a mergulhar mais fundo com Deus. E eu sou muito feliz aqui. E quero agradecer os apóstolos. Obrigada. Gente, esqueça, vamos cantar um rapidinho parabéns aqui. É um motivo de muita alegria para nós, amém? Vamos lá, pastor. Já estou chamando o Fabrício de pastor Fabrício. Recebe aí. Aleluia. Santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Aleluia, nossa recompensa. Glória a Deus. Queria chamar o Joey aqui. Vem, Joey, rapidinho. Glória a Deus. Quando eu vim para Gileade,
foi depois de muito esforço e muita batalha da minha esposa, porque se não fosse ela, eu não estava aqui. Eu digo que simplesmente vivia no inferno. Tinha mais de 10 anos que eu estava entregue às drogas, bebida, cigarro, tudo de ruim. Tudo de ruim. E já tinha passado já psiquiatra, psicólogo, por tudo que no mundo tinha. E já tinha sido recomendado que eu deveria ser internado, porque eu já não tinha mais capacidade de sozinho me libertar daquela situação. Estava tomando 9 remédios para ver se surtia algum efeito, porque tudo isso é químico, é psíquico e é físico. E estava tentando pelo meio humano. Até que ela me convenceu, depois de muita batalha, fui para o encontro com Deus. O demônio agia tanto na minha vida, com tamanha dominação, que no dia que teve o encontro, eu vim aqui. E enquanto não vinha um ônibus, eu fui no posto, falando que ia comprar um cigarro, ia comprar um salgado para fumar o último cigarro. E comprei 2 maços de cigarro para ir para o encontro. Porque eu falava que eu não podia ficar sem cigarro. Quem é fumante sabe como é que era. Mas graças a Deus eu conheci o verdadeiro Jesus. Foi naquele encontro com Deus. Ali eu fui liberto. Voltei do encontro com Deus e a partir daquele momento eu parei de usar as drogas. Mas o cigarro e a bebida é químico, é físico, é psicológico, é muito forte. E eu vivia numa república, então as pessoas também bebiam, as pessoas fumavam, também era muito difícil para mim. Até que no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, né? É o dia dos mortos, mas eu falo que é o dia que eu morri para o mundo para nascer para Jesus. A partir de 2 de novembro eu fui liberto, e a partir daquele dia eu nunca mais fumei, eu nunca mais bebi. E hoje eu vivo a plenitude de Deus. Graças a essa igreja, graças aos apóstolos, pastores, todo mundo tem me ajudado muito ainda, porque é um processo. Eu sei que eternamente eu vou ter essa falha dentro de mim. Então eu tenho que batalhar todo dia, dia após dia, porque somente Jesus para ter piedade de nós. E uma coisa que eu aprendi, que eu quero compartilhar com a igreja, é o seguinte: é que quando você vai para a faculdade, o que você tem que fazer é estudar muito. Você lê muito livro, você lê muito artigo, você lê muita apostila, para você se tornar um bom profissional. Então, se você quer romper com Cristo, se você quer evoluir de grau, por que você não debruça então em cima da Bíblia? Por que você não busca o Evangelho em cima da Bíblia de verdade? Porque a palavra é viva. E você só vai romper se você viver o verdadeiro Evangelho que foi pregado por Jesus. Eu agradeço a Deus e agradeço os apóstolos. Muito obrigado. Gente, é forte, como dizem. Queria chamar Caixinhos Dourados aqui, Aurenice. Seja bem-vinda. Bom dia, graça e paz para todos. Meu nome é Aurenice. Tá ali meu esposo Jean Paul, a minha filha Anaísa. E nós chegamos em Gileade, acho que abril, finalzinho de março, início de abril do ano passado. Eu nasci num lar cristão, um lar evangélico. Minha mãe partiu para o Senhor há 8 anos atrás, já serva do... O pastor conhecia minha mãe, né? Mãe do pastor Domingos. Mas assim, um período que eu fiquei afastada, eu conheci o Jean Paul. Depois eu voltei para o Senhor e a minha luta nessa questão de buscar o Senhor para que ele aceitasse Jesus, porque ele veio de uma cultura que o Deus deles é o mamon, é o dinheiro. A Europa ela tem uma mentalidade, uma cultura totalmente diferente do Brasil. Nós somos privilegiados porque aqui nós somos sensíveis, né? Nós somos um povo emotivo e eles são pessoas frias, distantes. Eles não querem saber de Deus. O negócio deles é dinheiro, 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 dinheiro. E graças a Deus meu esposo sempre teve uma vivência de falar com Deus. Ele passou um período da vida dele profissional, trabalhando e vivendo no deserto, literalmente vivendo no deserto, em alguns países da África. E lá ele falou que ele não tinha ninguém mais para falar, ele falava com Deus. Então toda a vida dele foi assim, falando com Deus, Deus dirigindo, porque foi pregado aqui que a gente acha que Jesus é só nós, que somos evangélicos, né? O povo lá fora não fala com Deus. Então, que não são servos, não falam com Deus. E aí ele... mas assim, eu sou de Deus, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, mas não tinha. Foi um processo longo que não dá para contar aqui, só num outro período, como foi que o Senhor o chamou. Foi uma luta.
E ele aceitou Jesus em 2009, imediatamente ele partiu de novo para a África, né? Ele trabalhou lá durante 5 anos, e nos últimos 2 anos nós o acompanhamos. Mas ele não tinha tido um verdadeiro encontro com o Senhor, de se lançar, de estar buscando, de verdadeiramente estar vivendo o Evangelho. Apesar dele ter começado a sentir esse gostinho, esse sabor de se entregar à obra do Senhor lá na África, foi lá que o Senhor o chamou. Né? Porque lá, qualquer coisa que você faz para eles, é um povo tão carente que o mínimo que você faz é o máximo para eles. E foi assim que ele começou. Voltamos para o Brasil em 2013, final de 2013. E nesse período, ele estava se sentindo um inútil no banco. E ele falou, nós precisamos de sair dessa igreja. Eu falei, bom, vamos orar para saber para onde o Senhor nos dirigiu. E o Senhor me deu um sonho de manhã. Eu levantei pulando da cama. Temos que sair dessa igreja. E agora, para onde é que nós iremos? Porque nós não tínhamos ainda direção de que igreja que nós iríamos. E viemos, né, indicado por uma pastora que conhece o ministério. Falou, olha, por que vocês não vão a Gileade? Lá é uma bênção, o apóstolo Paulo e Ara é uma bênção, eles, né, vão recebê-los. Falei, amém, vamos lá visitar. Né? Não temos a direção ainda, mas nós vamos lá conhecer. Chegamos aqui, meu esposo se apaixonou pelo apóstolo Paulo, que é o Barnabé do meu Paulo, que também são 2 Paulos. E ele foi abraçado e recebido, ele se sentiu útil, ele se sentiu verdadeiramente tocado, né, pelo Senhor de estar nesse lugar. E foi aqui que nós ficamos. Ele não tinha se batizado, ele aceitou Jesus em 2009, mas não tinha descido as águas ainda. Então ele chegou e logo ele se batizou, com aquele último batismo do ano passado. A minha filha também, que está com 13 anos, mas ela se batizou com 12 anos. E de lá para cá ele fez academia de discípulos, ele busca, ele já escreveu aquela apostila do pastor Ronei todo no computador, pastor. Então assim, ele tem visto a sede de buscar o Senhor. Né? Então, assim, a nossa vida não tinha rompido ainda. Nós não tínhamos, assim, um rompimento definitivo espiritual, porque ele estava ainda precisando realmente de alguém acreditar, desse Barnabé acreditar nele, né? De a pessoa que vem de uma cultura diferente, de uma língua diferente, e precisa ser abraçado, ser amado. E aqui ele foi amado, aqui ele recebeu esse calor do Espírito Santo. E domingo passado, né, e para mim é maravilhoso, porque eu falei, agora que, né, nossa vida vai deslanchar espiritualmente, o Senhor tem nos abençoado, luta todos nós passamos, mas nós vencemos e rompemos de fé em fé. E domingo passado a pastora Dani anunciou que seria dia 29, mas na minha cabeça não entrou o dia 29, ficou retido na semana passada. Então já domingo de manhã, já levantei antes de todo mundo, acordei todo mundo, vamos. Aí, na verdade, um pouquinho antes, eu acordei 6 horas, eu falei, vou orar. E aí eu botei o celular para despertar 7, vamos embora todo mundo, para 9 horas estar na igreja. Botei todo mundo para se arrumar. Mas depois das 6 horas, né, eu falei, bom, dá para tirar uma sonequinha um pouquinho, vou voltar para a cama. Deitei e o Senhor me deu um sonho. Que eu estava na minha outra igreja, na antiga igreja, e eu tinha deixado lá uma caixinha, era como se fosse um cofre pequenininho, só eu tinha a chave. E ela ficava até num lugar visível dali da igreja, onde ela estava anteriormente. E eu cheguei nessa igreja e as pessoas tinham feito um churrasco, estava todo mundo, né, relaxado e tal. Mas eu cheguei para buscar a minha caixa, que era o meu cofre, que tinha as minhas coisas pessoais, minhas correspondências ali dentro. E eu cheguei, encontrei as pessoas, uma pessoa que eu conheço me falou, olha, Eunice, não está mais aqui. Ela tinha colocado dentro de um armário. E eu com uma dificuldade, porque, né, 1,5 metro, tentando subir ali para poder pegar a minha caixinha, o meu cofre que eu tinha que trazer. Ali eram as minhas coisas pessoais. E eu ainda contei para o pastor Ronei, né, ele ainda orou por nós. Mas tamanha era a minha ansiedade. E hoje eu estou contando esse sonho que o Senhor me deu, porque foi exatamente no dia que eu estava ansiosa para vir para esse culto. É a necessidade de sermos realmente legitimados no lugar onde nós chegamos.
Porque nós precisamos dessa bênção, nós precisamos realmente de receber essa unção, de sermos recebidos como corpo dessa igreja. E isso foi tão tremendo, eu falei assim, Deus, Tu és tão maravilhoso, porque eu sonhei com isso, o Senhor me mostrou e eu tinha que pegar o que ficou, algumas coisas da minha vida, do meu passado, da minha história, e eu estou vivendo uma nova história nesse lugar. Então é isso que eu gostaria de agradecer. Obrigada. A gente sempre fecha um ciclo, né? E Deus abre um novo ciclo. Eu queria chamar aqui também a Thaís, por favor. Seja bem-vinda. A paz, igreja. Eu frequento aqui desde 2012. Eu e meu esposo, nós somos batizados na Assembleia Nova Aliança em Vitória. Em 2012, a gente mudou para cá, 2 quadras da igreja. Então, estava ficando muito complicado para a gente estar indo em Vitória. Então, nós recebemos um convite de um amigo para a gente estar assistindo o culto aqui. E na primeira vez que eu assisti, eu senti a presença de Deus muito forte aqui dentro. E entrei e nunca mais saí. Meu esposo também. Nós somos dizimistas fiéis aqui. E nunca me apresentei a ninguém. A gente vem, senta ali atrás, acaba o culto, vão embora, a gente pega, vai. Então hoje teve esse encontro, eu fui apresentada a várias pessoas, vários irmãos. Thaís, você está aqui há 4 anos? Estou. Mas nunca te vi. Porque eu sento lá atrás, acaba o culto, eu vou embora rapidinho. Então hoje, graças a Deus, né, as irmãs me acolheram. Irmãos, eu tenho um testemunho para dar, que foi em 2014, para vocês verem o tempo que está guardado aqui. Eu fui fazer um exame em janeiro e foi constatado que eu estava com as 2 trompas obstruídas. O médico falou, Thaís, eu tenho que te operar. Eu vou ter que arrancar as 2 trompas porque elas estão opacificadas. Eu até anotei. O que é isso? Você tem que arrancar porque senão você não consegue conduzir o óvulo até o ovário, até o útero, né? E aí não consegue engravidar. Hoje eu ainda não consegui, mas as minhas trompas o médico não precisou tirar. Por quê? Numa campanha de 7 semanas, que começou 7 de maio de 2014, eu orava muito a Deus. Eu falava, Senhor, me dê uma solução, opera um milagre na minha vida, eu não quero retirar as trompas. Aí teve a primeira semana, que foi 7 de maio, a segunda, dia 14, a terceira, 21. A 4ª semana foi dia 28, e no sábado foi a minha cirurgia, dia 31 de maio. E eu fui para a mesa de cirurgia. Quando acabou a operação, o médico foi no quarto e me bateu assim na minha perna e falou, sortuda. E eu estava muito dopada ainda devido à anestesia, né? Falei, o que foi, doutor? Ele falou, as suas trompas estão intactas. Eu, como assim? Eu não fui para operar? Ele falou, você foi realmente para operar. Mas não tinha nada. Suas trompas estavam perfeitas. E eu voltei a dormir. Aí tive alta. Na segunda-feira eu falei, mãe, me leva no consultório do doutor Idélio, porque ele me falou que não tirou minhas trompas, mas eu estava dormindo. Quero saber o que aconteceu. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, o que você está fazendo aqui, menina? Você tem que estar de repouso. Eu falei, não, porque eu acho que você me falou que não tirou. Realmente, eu não tirei. Eu falei, sério? Sério? Agora, Thaís, esquece, vida que segue, suas trompas estão aí, perfeitas. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Fica um pouquinho. Queria chamar a apóstola aqui. É um mistério. Eita glória. É muita emoção, é muita emoção. Agora nós vamos orar, né, igreja, para ela engravidar. Para quem ainda não sabe, tem uma unção aqui nesse lugar de dar luz. Eis que faço uma coisa nova e sairá a luz. Aleluia. Então estende a sua mão para cá, vamos orar por ela. Porque o sonho dela é
dar à luz a alguns filhinhos. Quanto você quer? Ela é gêmea com o irmão. Mas ela... Ah, tá. Você tem um irmão gêmeos. Um casal. Ela tem 2 irmãos que são gêmeos, né? E o marido também tem irmãos gêmeos. Um casal também. Minha filha, então tá selado esse negócio. Você quer? Vamos lá, o povo animado. O povo aqui gosta de neném, minha filha. Tem um monte aí que nasceu esses dias. Aleluia, Senhor. Oh, meu Pai. Nós sabemos, ó Pai, que está frutificando espiritualmente, naturalmente. O Senhor tem trazido vidas, Senhor, e nós impomos as nossas mãos e o Senhor opera o milagre. E o sonho da tua filha, o desejo dela é engravidar, é gerar. Meu Deus, é dar à luz filhos lindos, abençoados, para o louvor da tua glória. Por isso nós repreendemos agora a infertilidade, a esterilidade, e declaramos que a partir de hoje, Senhor, ela vai começar, Senhor, a gerar. Em nome de Jesus, que a madre dela seja aberta. Em nome de Jesus, que todo o impedimento seja removido. Porque só precisava, Senhor, ela se aliançar verdadeiramente debaixo desse manto, para que operasse o milagre. Assim nós abençoamos e declaramos ela curada. Em nome de Jesus, Pai, seja feita a tua vontade. Se for, Senhor, para ser gêmeos, que venha. Em nome de Jesus, assim nós abençoamos. Diga amém, que nós ligarmos aqui, será ligado no céu. Amém. E a família vai crescendo. Queria chamar nosso amado apóstolo Paulo. Que alegria, né? Que bênção. Uma manhã especial. Uma manhã maravilhosa. Irmãos, eu quero trazer uma rápida palavra de reflexão para vocês nessa manhã. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque se não fosse o nosso Deus, se não fosse Jesus, o Espírito Santo, hoje nós não seríamos chamados de povo de Deus, né? Família de Deus. Então nós temos que agradecer a Trindade. E eu quero dizer para vocês que tudo isso que nós estamos vivendo no Ministério de Gileade, isso é uma obra que veio do céu. Porque o ser humano não tem a capacidade de realizar uma obra como essa. Só Deus para poder realizar uma obra como essa. Eu quero dizer para vocês que nós, como seres humanos, nós precisamos 100% de Deus. Por quê? Porque nós herdamos uma estrutura adâmica, uma estrutura pecaminosa. A nossa carne, ela é inclinada para o pecado, é inclinada para esse mundo. E quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, tá? Uma nova vida nasce dentro de você, espiritual. E aquele estilo de vida que você tinha, um estilo de vida inclinado para o pecado, escravizado nesse mundo, você agora, através do Espírito Santo de Deus, o Senhor começa a construir um estilo de vida diferente. De um adorador, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas mesmo assim, na nossa caminhada, isso não quer dizer que você está livre de cometer algum erro, fazer alguma escolha errada, né? Nós somos seres humanos, né? Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, são aquelas pessoas que perseguem o caminho da santidade, que verdadeiramente querem construir esse estilo de vida, né? E o pecado para esse tipo de pessoa se torna um acidente na nossa caminhada, né? Por que eu estou falando isso? Porque todos nós somos falhos, todos nós. E se você achar que na sua caminhada você não vai errar, você não vai falhar, nós estamos enganados. Mas nós precisamos estar sempre aos pés da cruz,
porque ali o Senhor está sempre nos restaurando, nos levando a um crescimento, para que possamos esmorrar a nossa carne todos os dias. A coisa muito importante na nossa vida é a honestidade. Honestidade para reconhecer quando você acerta, honestidade para você reconhecer quando você erra, né? Isso é o caminho para que Deus possa desatar e romper na sua vida. A palavra de Deus fala no livro de Provérbios, capítulo 16, que Deus tem uma balança. E essa balança de Deus, Ele quer que todos nós venhamos usar essa balança com honestidade. Porque se você não usar essa balança com honestidade, ela vai pesar, né? Para um lado ou para o outro. Então é necessário que eu e você, todos nós, venhamos entender que nós precisamos de uma igreja, precisamos de um corpo, precisamos um dos outros, precisamos de um sacerdote, né? E juntos como igreja do Senhor, nós estamos debaixo de um manto do Senhor. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o nosso cabeça, é o cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher. Então existe uma hierarquia, um princípio no mundo espiritual. E hoje nós estamos debaixo da cobertura de Deus, debaixo da cobertura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Debaixo desse mover do Espírito Santo e seguindo todo esse princípio. Por isso que nós sentimos a presença de Deus, a glória de Deus neste lugar. Existe uma manifestação de Deus nesse lugar. Por que essa manifestação de Deus? Porque há uma liberdade de espírito nesse lugar. Nós adoramos o Senhor de todo o nosso coração. Nós somos apaixonados por Deus. Nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia ela é constituída por princípios. Por princípios. Da mesma forma, para você repreender o devorador na sua vida, você tem que entregar o dízimo e a oferta. E para você ver Deus na sua vida, você precisa entender que o princípio para você ver Deus é o princípio da santidade, sem a qual, né, buscai a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o princípio para você se encontrar com Deus é o caminho da santidade. Esse é o caminho da santidade. E igreja, irmãos, eu quero dizer para vocês que igreja é feita por pessoas. Pessoas é igual a problema, né? Então, se você quer ter problema, você esteja convivendo com pessoas, né? Mas quando você tem um Senhor na sua vida, quando você tem Jesus na sua vida, você vai aprender algumas ferramentas que vai fazer com que você venha se relacionar com o ser humano. E que ferramentas são essas? É o amor de Deus. É o amor ágape de Deus, que é a base de todas as coisas. Sem esse amor, você não consegue se relacionar com o ser humano. Porque o ser humano é egoísta. O ser humano, ele é individualista, né? Mas quando você tem Deus na sua vida, quando você conhece Jesus, você começa a receber um pouco da fragrância do Senhor. E você começa a receber um pouco da essência de Jesus na sua vida. E você agora entra pelo caminho do perdão, pelo caminho da misericórdia, né? Pelo caminho da cumplicidade, da unidade, da humildade, né? Você começa a usar esses princípios na sua vida. São vestes. Antes você tinha vestes no mundo, que era a veste da ignorância, a veste do egoísmo, né? A veste do ressentimento. Tudo isso estava na sua vida. Mas quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você não quer mais essas vestes na sua vida. A veste da soberba, a veste da arrogância, a veste da divisão, da contenda, a veste dos vícios. Essas vestes, você pega essas vestes e joga todas elas fora. E você começa a receber as vestes que está, sabe aonde? No armário, na boutique de Deus.
Você começa a receber as vestes que vêm do alto. E que vestes são essas? É o que o apóstolo Paulo fala, né? São vestes do domínio próprio, da longanimidade, da humildade, da mansidão, do amor. São vestes espirituais. E quando você começa a perseguir esse caminho, você observa que a sua vida, ela começa a mudar. Ela começa a mudar. Você entra por um caminho de progresso com Deus. Você começa a enxergar o mundo com outra visão. Você começa a entrar no universo de Deus. Você começa a entrar no universo da natureza de Deus, do reino de Deus. É como se o céu, ele desce na sua casa, na sua vida. E você começa a ter uma nova visão. Você começa a enxergar com olhares proféticos. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso é a igreja. Isso é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E a igreja, essa igreja linda, a igreja é como a arca. Como a arca. Deus, ele quis destruir o mundo. Ele se arrependeu. E diz a Bíblia que ele chamou Noé. E falou assim: Noé, eu vou destruir a civilização. Mas você tem agradado o meu coração, você e a sua família. E diz a palavra de Deus que Deus pediu para Noé construir uma arca e colocar a família dele toda dentro dessa arca. E pediu para que colocasse também todas as espécies, né, de seres viventes dentro desta arca. E ali Noé fez isso. E diz a palavra de Deus que Deus preservou Noé e a sua família dentro desta arca, irmão. Imagina só dentro dessa arca várias espécies de animais. Que unção que Noé teve. Que unção que Noé teve para administrar o leão, para não devorar a ovelhinha, para administrar a cobra, para a cobra não comer a pombinha. Que unção que estava sobre a vida de Noé, para administrar aqueles bichos todos dentro da arca, animais selvagens. Que unção que Noé teve. Assim é a igreja do Senhor. Nós precisamos dessa unção de Noé. Porque as pessoas, quando elas saem do mundo, elas vêm para a igreja. São como pessoas ainda com resquício do mundo, com hábitos malignos ainda. E essas pessoas, elas entram dentro da casa do Senhor. E Deus tem que ter uma unção na vida do homem de Deus, para que nenhum dos irmãos fiquem devorando um ao outro. Porque dentro da arca todos nós estamos seguros. Dentro da arca todos nós estamos protegidos. Dentro da arca nós estamos protegidos. Por isso que o salmista Davi diz: é melhor estar um dia dentro da casa do Senhor do que 1000 anos nesse mundo. A nossa segurança é estarmos na casa de Deus, unidos como igreja. Nós somos preservados, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Tem um manto, tem uma unção, tem o sangue do Cordeiro, tem a palavra de Deus, tem toda uma proteção divina sobre a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela é dirigida por Deus. A arca de Noé não tinha leme. Não tinha leme. Quem conduzia a arca de Noé era Deus. Assim é a igreja do Senhor. Ela não tem um leme. Quem conduz a igreja é o próprio Senhor. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus?
Dentro daquela arca, irmãos, os animais faziam as fezes ali dentro. Ali dentro. O que eu quero dizer para vocês? A igreja, ela precisa ser a primazia na sua vida. O mundo, ele tem fezes, ele tem problema, ele tem tudo isso. A única diferença do mundo para a igreja é que o mundo tem trevas e a igreja tem luz. E nós precisamos é de luz. Nós precisamos é da presença do Senhor. É por essas portas que você entra, muitas das vezes, querendo desistir da sua família, de tudo. Até mesmo pensando em se suicidar. Mas por você estar numa arca, por você estar inserido numa igreja, você entra na casa de Deus. E ali a palavra de Deus entra no seu coração naquele dia. E você sai renovado, restaurado, fortalecido, para andar mais uns quilômetros com Deus e alcançar as bênçãos e as promessas do Senhor. Igreja é assim. Temos as diferenças, temos as nossas limitações, mas o que a igreja tem, o mundo não tem. Por isso que nós optamos pela igreja, abraçamos a igreja, abraçamos a palavra de Deus, abraçamos esse princípio. Agora preste atenção. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja? Jesus diz que nós somos luz. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Jesus diz que nós somos uma árvore frutífera. Nós somos um instrumento, nós somos vaso nas mãos do Senhor. Nós somos a continuidade do cristianismo. Então o propósito da igreja é fazer aquilo que Jesus fez. Nós estamos seguindo Jesus. Essa igreja, ela avança, ela prevalece, porque nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus e que foi reproduzido pelos apóstolos lá na frente. Nós não estamos fazendo nada de novo. Não estamos criando nada de novo. Nós só estamos seguindo aquilo que Deus mandou Jesus fazer. Jesus fez, os apóstolos fizeram e chegou a nossa vez. Chegou na nossa época, chegou no nosso tempo. E Jesus, Ele nos ensina na sua palavra que nós temos que fazer discípulos. Discípulos são aqueles que seguem as pisadas do Mestre. Discípulos são aqueles que amam Jesus, independente de bênção ou não. Discípulos são aqueles que caminham com o Mestre. Quando vem a tempestade, quando vem a luta, quando vem a bonança, discípulos são aquelas pessoas que caminham com o Senhor, que são fiéis ao Senhor, são pessoas inalteráveis, elas não mudam, elas são fiéis ao Senhor, elas permanecem na rota, permanecem no caminho, elas não são movidas pelas circunstâncias dessa vida. Discípulos são aquelas pessoas que verdadeiramente abraçaram o cristianismo, que verdadeiramente vão com o Senhor Jesus até o fim. E se for necessário, dão o seu sangue pelo Senhor Jesus. Por isso que Jesus, Ele veio para levantar discípulos. Para levantar discípulos. Eu estava orando na cidade de Gileade ontem. E ali eu estava orando, o João estava orando também. O João estava lá, nós estávamos orando. E eu falei, Senhor, que coisa linda. O Senhor materializou uma área. Nós não pensávamos nisso, não tínhamos projeto para isso.
o Senhor materializou uma área de uma forma milagrosa. E já deu todo o projeto para aquela área, né? E eu agradeci ao Senhor, por quê? Porque muitas pessoas na Bíblia quiseram fazer algo para Deus e Deus não permitiu. Muitas pessoas na Bíblia. O próprio Davi quis fazer um templo para Deus. Ele falou, não, Davi, você não vai fazer o templo. Eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem um projeto e permitiu eu fazer parte do teu sonho. Permitiu eu fazer parte desse projeto. Isso é um privilégio muito grande. Eu falei, Senhor, que a tua igreja possa entender a magnitude desse projeto. Que a tua igreja possa verdadeiramente entrar nesse universo, desse sonho, desse projeto que o Senhor preparou para nós como igreja. E ontem orando ali, e eu vendo pela fé, a rede de família, trabalhando com muitas famílias naquele lugar, a rede de jovens com a juventude gigantesca naquele lugar, a rede de TKT das crianças, uma clínica para poder curar pastores dessa cidade, desse estado, uma base missionária para receber missionários de todas as nações, independente de serem do Ministério de Gileade, uma base missionária, um local para poder treinar discípulos para serem enviados para todos os cantos dessa cidade, desse Brasil e do mundo. Já está tudo ali. Eu falei, meu Deus, e eu comecei a chorar, porque eu fico emocionado com o projeto de Deus. Fico emocionado. Na quarta-feira, quem estava aqui na quarta-feira? Olha, irmãos, todos os cultos aqui são abençoados. Mas tem cultos que acabam assim, nos levando a uma dimensão maior. E quarta-feira foi assim. Foi um culto que nos levou a uma dimensão maior. Recebemos ali uma porção maior do amor ágape de Deus, algo sobrenatural. E já refletiu na minha vida esse culto. Eu falei com a Yara, Yara, esse culto nós chegamos com mais intensidade. Na sala do trono de Deus foi algo muito forte. Você que estava aqui, você sentiu isso, a atmosfera daquele culto, irmãos, foi algo muito tremendo. Foi muito forte. E no final da mensagem, eu estava sentado, e eu fiquei quietinho, fechei os olhos e comecei a orar, apóstolo, orando, falando aquela coisa toda, e ali eu, sentadinho ali. Irmãos, eu confesso a vocês que a minha vocação maior é isso aqui, ó, ministrar a palavra de Deus, fazer o papel do apóstolo, trazer ordem na igreja, não permitir entrar heresia na igreja, conduzir, abrir igreja, treinar os pastores, os profetas, né? Essa é a minha função. Mas tem muitas pessoas que têm dons aqui na igreja, dom de revelação, a apóstola tem dom de profecia, né? Enfim, é muito raro Deus trazer uma visão para mim. Eu tenho visão. E na quarta-feira eu tive uma visão muito real. Muito real. E eu estava sentado e veio uma senhora preta. E ao redor dela cheio de crianças. E essa senhora veio, se aproximou de mim. E eu vendo ela com os olhos espirituais, ela se aproximando de mim. Ela veio e me abraçou. Ela me abraçou. Logo em seguida as crianças estavam ali ao meu redor. Eu sentia nitidamente no mundo espiritual. É como se eu estivesse tocando naquela senhora. Como se eu estivesse ouvindo aquelas crianças falando comigo. Algo muito real. Eu não queria abrir os olhos. Eu não queria abrir os olhos. E logo depois ela foi embora, as crianças também. Eu abri os olhos. E aí Deus falou para mim: a África está te esperando.
África está te esperando. E aí eu chamei o pastor Vladimir. Cadê o pastor Vladimir? Vem cá, pastor Vladimir. Vem cá, meu filho, rapidinho. E eu compartilhei com o pastor Vladimir essa visão que eu tive. Interessante que no mesmo dia ele teve um sonho. No mesmo dia ele teve um sonho. E eu confesso a vocês que o Vladimir, ele e a esposa, a família nós estamos assim nos organizando para que eles estejam sendo enviados agora, até o final do ano, setembro, outubro ou novembro. E eu orando ao Senhor, falei, Senhor, será se é agora mesmo? Ou será se ele precisa ficar um tempo aqui ainda para ser discipulado, né, para que ele possa na prática aprender a pregar, ministrar, porque são novos ainda, né? E eu estava orando em relação a esse sentido. E depois desse sonho, Deus falou assim para mim, corre com ele. Corre. E envie eles esse ano ainda. Eu entendi que essa visão foi isso. Deus gerou isso no meu coração. E o pastor Vladimir, nesse dia, teve um sonho. Qual foi o sonho? Conta para a igreja. A paz do Senhor, a igreja. Amém. Esse dia era terça para quarta. Madrugada de terça para quarta. Eu estava dormindo. Aí eu sonhei com uma senhora. Bem negra. Ela estava bem vestida. De salto. Num quintal. E ela me levava para uma casa. E falou, escolhe a casa que você quer. A casa era sobrado. Aí eu subi, em cima olhei a casa. Eu falei, não, eu vou morar lá embaixo. Eu prefiro lá embaixo. Porque a minha família é grande. Ela falou, então, tá bom, fica com essa casa. E ela me falou, me acompanhe. E eu estava indo atrás dessa senhora. Era no quintal, as cercas. Eu estava assim atrás dela. E passamos no quintal. E saímos fora do quintal. Ela abriu o portão. E deu 2 passos comigo. E fala, segue. Eu olhei para ela. Ela fala, vai. Irmãos, era um vasto de campo. Hectares, hectares. Tudo verde. Aí eu dei 4 ou 5 passos, olhei para trás, não vi mais a mulher. Eu falei, como é que eu vou fazer aqui? Era enorme, gente. Não tinha árvore, não tinha nada. Era só campo. Só campo. Aí eu fiquei assim olhando, aí saiu um pássaro. Saiu assim, da minha esquerda. Esse pássaro passou na minha frente, não estava batendo as asas não. Ficou só com as asas assim. Esse pássaro passou na minha frente e indo. Eu fiquei só acompanhando esse pássaro com o olho. Esse pássaro estava me indicando onde que era o caminho. De lá, Isabela, que é minha filha, acordou. Aí eu levantei, chamei a Maíra e falei, Isabela acordou. De lá, dia seguinte, eu não lembrei do sonho. Eu fui trabalhar. Quando o apóstolo me ligou, eu estava conversando com ele. Ele começa a passar essa revelação que Deus passou para ele. Eu fiquei mais que 2 minutos sem conversar com o apóstolo. Porque eu parei para relembrar o meu sonho. Porque quando ele falou isso, eu passei a viver o meu sonho, passando assim, voltando o real daquilo. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu passei isso para o apóstolo. Encontrei com o pastor Romirei também no supermercado ontem. Eu falei, essa mesma coisa. É Deus mesmo que está nos chamando. Estamos dispostos para ir. E a terra é toda nossa. A terra é grande. A família é grande. A terra é verde, é fértil para nós. É a nossa. Aleluia. Obrigado, pastor Vladimir. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, quando João Batista, ele apareceu ali,
anunciando o reino de Deus. E ele fala: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Logo depois, é como se ele estivesse preparando o caminho do Senhor. E logo em seguida, Jesus começa a comissionar os seus discípulos. Os primeiros discípulos. E Jesus, em 3 anos, ele tinha que correr. Ele tinha todo já tinha toda uma estrutura, algo cronometrado, planejado, orquestrado por Deus. Jesus, ele não estava perdido. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele fala isso em João 6,38. Ele fala: eu não vim nessa terra para fazer a minha vontade, mas eu vim nessa terra para fazer a vontade do Pai. E ele tinha todo um projeto de Deus. Ele seguia isso na risca. E depois que Jesus, ele foi para a cruz, ele morreu, ressuscitou. Ele recebeu agora toda a autoridade na terra, debaixo da terra. No céu ele já tinha, mas ele agora recebe essa autoridade na terra e debaixo da terra. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele não foi atrás da multidão. Jesus, ele foi atrás dos seus discípulos, porque os seus discípulos era a extensão do projeto de Deus. Ele vai atrás dos seus discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 18, projeta para nós. Ele vai atrás dos discípulos, ele diz, Mateus 28, 18, ele diz: e aproximando-se Jesus dos seus discípulos, ele diz, falou-lhe dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19, portanto ide e fazei o quê? Discípulos de todas as nações. É uma ordem de Jesus, é fazer discípulo. Por quê? Porque a multidão, quando acaba os pães, quando acaba os peixes, quando você traz uma palavra de exortação à multidão, olha, eles vão embora. Mas os discípulos, com pães ou sem pães, eles ficam, sabe por quê? Porque eles falam: Jesus, para onde nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Os discípulos, a igreja chegou até nós, não por causa da multidão. A igreja chegou até nós por causa dos discípulos. Homens apaixonados que deram a sua vida pelo cristianismo. Por isso que Jesus, ele orienta a fazer o quê? Discípulos. Discípulo é aquele que anda com o mestre. Discípulo é aquele que pisa nas pisaduras do mestre. Discípulo é aquele que renuncia para carregar sua cruz. Discípulo é aquele que morre para o mundo para viver para Deus. Esse é o discípulo. Por isso que ele falou assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. E assim eles obedeceram e fizeram. E diz a palavra de Deus que esses homens foram para Jerusalém. Lucas 24, 48, eles foram, Jesus deu a ordem, eles foram. Ali eles receberam o batismo no Espírito Santo. E esses homens agora começam a gerar discípulos. Debaixo de uma unção poderosa, debaixo do fogo do Espírito Santo, eles começam a fazer discípulos. Começam a fazer discípulos. E logo depois de Pentecoste, você começa a observar, esses homens trabalhavam constantemente no templo e nas casas. Atos 5:42, projeta para nós, Atos 5:42. Vamos ler comigo, todos juntos. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ensinar, ensinamento da palavra de Deus. Ensinamento da palavra de Deus. Fundamentação,
base, estrutura na sua vida, palavra. E eles ensinavam no templo e aonde? Nas casas. Vocês estão aprendendo hoje aonde? Nessa manhã? No templo. Nas casas de vocês aprendem através das células. Diga para o seu irmão, você precisa fazer parte de uma célula. E nós estamos vendo aqui tantas células funcionando, glória a Deus. Nós vamos chegar no objetivo de Deus até o final do ano. Nós vamos multiplicar essas células irão multiplicar, crescer, vai avançar, tá? Quantas pessoas que estão aqui nesta manhã, que são resultado de discipulado na célula, acompanhamento, né? São pequenos grupos, pequenos pastores que têm cuidado, que têm apacentado, ministrado, tem sido uma bênção de Deus. Irmãos, isso é a igreja. Isso é a igreja do Senhor. Nós estamos seguindo a orientação do Mestre. Isso agradou tanto o coração de Deus que em Atos capítulo 6, versículo 1, olha o que acontece. Logo no próximo capítulo, Atos 6, 1. Vamos ler comigo. Ora, naqueles dias, crescendo o número de membros. Aí, irmão, vamos ler comigo. Todos juntos. Calma. Vamos voltar. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos membros. Vamos ler novamente. Ora, naqueles dias, crescendo o número da multidão. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos. Houve uma murmuração entre lá, tal. Glória a Deus, e os discípulos trabalhando, resolvendo os problemas da igreja, ajudando os apóstolos a pastorearem a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Uma igreja que tem discípulos é uma igreja que cresce, é uma igreja que avança. Olha aqui, se nós não tivéssemos essa visão correta do cristianismo, hoje nós não estaríamos enviando o pastor Vladimir para a África. Não teríamos uma igreja em Terra Vermelha, não teríamos uma igreja na Serra, não teríamos uma igreja em Campo Grande, em Belo Horizonte, em Macaé. Isso é possível por quê? Porque nós entendemos que nós precisamos fazer discípulos. E no versículo 7 diz assim, 6:7, Atos 6:7. Divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número da multidão, dos membros. De sorte que se multiplicava o número dos discípulos em Jerusalém. E muitos sacerdotes obedeciam o quê? A fé. Atos capítulo 13, 52. E os membros e a multidão. O quê? Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A vida de um discípulo não está condicionado a ter alguma coisa nesse mundo. A vida de um discípulo está condicionado a cumprir a sua missão. O ter é algo secundário. É algo temporário. Mas a missão é para sempre. A missão é para sempre. É isso que os discípulos priorizam na sua caminhada. É a missão. Aprenda uma coisa. A graça não depende de você. A graça depende de Jesus. Ele é a graça.
Ele é a graça. Diga para o seu irmão, o galardão não depende de Jesus. O galardão só depende de você. O galardão só depende de você. E quando nós ministramos nessa igreja a verdade, a íntegra, a essência do cristianismo, muitas pessoas ficam patinando. Muitas pessoas ficam embaraçadas com as coisas desse mundo. Muitas pessoas priorizam as coisas desse mundo. Mas se a sua mentalidade não mudar, eu quero te dizer uma coisa. O dia que você estiver diante do Senhor Jesus e tiver uma caixa vazia, Jesus vai falar para você: eu te avisei, eu te orientei na terra. E hoje essa caixa está vazia para você. A coisa mais importante na vida de um cristão, na vida de um discípulo, você sabe por que o discípulo, eles não priorizam o que é secundário, não prioriza o que é temporário, porque eles têm uma visão de vencedor. Ele tem uma visão que vai nos transportar a algo muito maior. O discípulo, ele não quer algo para 50 anos, 10 anos, 15 anos. O discípulo, ele quer algo para sempre. O discípulo, ele quer algo eterno para sempre, irmãos. Para sempre. Para sempre. E eu te faço uma pergunta nessa noite, nesta manhã. Jesus, ele te pergunta nessa manhã: se você for recolhido amanhã, o que você preparou para Deus? Se você for recolhido amanhã, mostra as suas obras. O que você fez para Deus? O que você fez para Deus? Tem muitas coisas que a gente faz na igreja. Você pode trabalhar na cantina, você pode trabalhar como porteiro, você pode trabalhar como obreiro, você pode fazer parte de uma equipe. Mas eu quero te dizer que isso é importante, mas você cuidar de vidas é muito mais importante. Porque você não leva um bolo para o céu. Você não leva um cachorro quente para o céu. Você não leva um copo de leite para o céu. Mas uma vida você pode tirar lá do mundo e levar para o céu para sempre. Uma vida, Deus te usa para você tirar essa vida do mundo. E essa vida vai para o céu com você. Para sempre. A palavra de Deus nos orienta que Paulo, o tempo todo, ele fazia discípulos. Por todos os lugares que ele passava, ele fazia discípulo. E ele esteve ali em Listra, em Derbe, uma viagem missionária com Barnabé. Atos capítulo 14, versículo 21, diz a palavra de Deus. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos membros. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, tendo feito muitos discípulos. Diga para o seu irmão, discípulo. O discípulo ama Jesus, com pão ou sem pão. O discípulo ama Jesus, com porta aberta ou com porta fechada. O discípulo ama Jesus, independente de qualquer circunstância. O discípulo ama Jesus independente de qualquer circunstância.
pacto. É uma aliança. O que isso vai resultar? Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Mateus 16, 27. Vamos ler comigo todos juntos. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo o quê? Suas obras. Diga para o seu irmão, naquele dia só vai receber galardão quem tem obras. Quem tem obras. Seja você o que for, um profissional liberal, um médico, advogado, um empresário, seja você o que for, eu quero dizer uma coisa para você, que é possível você ser um empresário e fazer obra de Deus. É possível você ser um médico e fazer obra de Deus. É possível você ser um trabalhador e fazer obra de Deus. É possível. É possível. Colossenses capítulo 3, 23. Colossenses 3, 23. Vamos ler comigo todos juntos. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Verso 24. Sabendo, vamos ler. Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança, servir a Cristo o Senhor. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa, para retribuir cada um segundo a sua obra. Sabe onde nós vamos receber esses galardões? Quando nós estivermos com o Senhor. Diga para o seu irmão, a graça depende de Jesus. O galardão só depende de você. Fala, galardão é o seu salário pelo seu tempo de trabalho nessa terra. Diga para o seu irmão, diga para o seu irmão, tudo que você fizer aqui, fique tranquilo, a conta não vai fechar aqui. Essa contabilidade só vai fechar no céu. Pode aplaudir o Senhor. E eu quero, irmãos, eu quero agradecer todos os pastores dessa igreja, evangelistas, os diáconos, diaconisa, os levitas, todos. Eu quero agradecer, porque juntos estamos construindo, né, uma história que Deus já preparou para nós. Juntos nós estamos construindo essa história. E em breve nós estaremos abrindo outras igrejas aqui, né? Está nascendo mais uma igreja lá em Macaé, num bairro chamado Lagomar. Foi algo maravilhoso que Deus fez. Inclusive estou indo para Macaé semana que vem agora. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês, nós precisamos alcançar o maior número possível de vidas, de perdidos nesse mundo. As pessoas associam que os perdidos são só aquelas pessoas, né, menos favorecidas, as pessoas simples, de posse, né, queridos. O que tem de médicos viciados em cocaína, o que tem de advogados viciados em cocaína, em álcool, o que tem de médicos com depressão, o que tem de empresários em depressão.
Porque o dinheiro sem Deus se torna uma maldição. O dinheiro sem Deus se torna uma maldição na vida do ser humano. Se torna o Deus do ser humano, o patrão do ser humano. Nós precisamos alcançar todos. Seja o assalariado, seja o médico, seja o advogado, o empresário, até o ateu. Porque para você ser ateu, você tem que ter fé que Deus não existe. Então, tem fé no ateu. A gente só precisa direcionar a fé corretamente. Eu quero aqui agora, irmãos, chamar aqui em cima todos os líderes de célula. Vem aqui, todos os líderes de célula, vem aqui. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que o trabalho que vocês estão realizando, esse trabalho não está sendo em vão. Eu quero dizer para vocês que em Malaquias capítulo 3, versículo 16. Projeta para nós, Malaquias 3,16. Malaquias 3,16. Malaquias 3,16. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros. Se o Senhor atentou, ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, para os que se lembravam do seu nome. Deixa aberto. Deixa aberto. Há um memorial. No dia que você vai para a célula, tem um anjo anotando como você está fazendo a célula. Se você está orando por essas pessoas, se você está passando vida ou se você está passando seus problemas para essas pessoas. Se essas pessoas estão chegando na sua célula doentes, estão saindo curadas. Se você está levando essas vidas para o caminho certo, para a unidade, pacificação. Se vocês estão gerando nessas vidas aquilo que realmente é necessário gerar, está sendo tudo anotado. Ou se essas pessoas estão indo para a célula e elas não estão frutificando, não estão acontecendo nada na vida delas. Por quê? Porque você não ora, porque você não paga preço, porque você não está dando testemunho, porque você não tem postura, porque você não faz um jejum por elas. O Senhor está anotando tudo isso. Tudo isso. Então eu quero encorajá-los. Se vocês abraçaram o projeto, leva isso com seriedade. A Bíblia fala que onde houver 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente. Eu lembro que quando começou o Ministério de Gileade, nós tínhamos culto quartas e sextas. Tinha sexta-feira que só tinha 2 pessoas. E eu pregava como se estivesse pregando para 100, 200, 500, 1000 pessoas. Eu orava, eu jejuava, eu pagava um preço. Aprenda uma coisa. A vida que você está cuidando, essa vida amanhã pode ser o maior pastor dessa cidade. Essa vida amanhã pode ser o prefeito dessa cidade. Essa vida amanhã pode ser o maior médico dessa cidade. Essa vida amanhã pode ser o maior empresário desta cidade. Essa vida pode ser um José que trabalhava cuidando do jardim da casa de Potifar. Leva o seu trabalho com seriedade. A Bíblia fala: seja fiel no pouco que eu te acrescentarei o muito. Seja fiel no pouco que eu te acrescentarei o muito. Queridos, muitas das vezes nós chegamos diante de Deus com uma lista enorme. Mas o pouco que o Senhor colocou diante de nós, não estamos correspondendo ao Senhor.
não estamos correspondendo a Deus. A Bíblia diz que Ana, ela queria muito ter um filho. Ela era estéril. E Deus queria muito ter um juiz e um sacerdote. Deus queria um juiz e um sacerdote. Ela queria um filho. Deus viu nela a possibilidade de ter um juiz e um sacerdote. Deus falou: se eu conseguir gerar no coração dela, que ela me entregue esse filho antes de nascer, eu dou esse filho para ela. Foi assim que ela fez. Senhor, antes do Senhor me dar esse filho, eu já entrego ele para o Senhor. O que você quer de Deus? O que você quer de Deus? O que você quer de Deus? Você precisa dar a Ele na mesma proporção. Você precisa dar a Deus na mesma proporção. Então eu quero profetizar na sua vida nessa manhã. Você não vai ter somente uma célula. Você vai multiplicar a sua célula. A sua célula não será somente ter um momento ali de comunhão, de confraternização entre os irmãos, não. Mas você vai multiplicar a sua célula. Em nome do Senhor Jesus, não multiplicar a sua célula com pessoas da igreja, multiplicar com novos convertidos. Esse é o propósito da célula. Multiplicar a sua célula com novos convertidos. Com novos convertidos. Esse é o propósito da célula. Tem muitas pessoas que chegaram na igreja. Nós vamos conhecer essas pessoas e nós vamos direcionar essas pessoas para algumas células. Nós vamos fazer isso. Nós vamos direcionar. Vocês não vão precisar convidar, nós vamos direcionar essas pessoas, tá? Mas de antemão eu quero dizer para vocês que eu não posso entregar o salário desse trabalho para vocês. Eu posso encorajá-lo, vocês, continue, não sai desse caminho. Esse é o caminho de uma grande recompensa. Esse é um caminho de uma grande vitória. Esse é um caminho onde você não vai se arrepender por toda a eternidade. É o único caminho que você não vai se arrepender por toda a sua eternidade. Porque quem está falando isso não sou eu, é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Então persevere, continue nesta rota, neste caminho, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer que chegou o tempo de um grande crescimento nesse ministério. Chegou um tempo de grande expansão. Deus tem usado a apóstola Yara para falar tempo de restituição, tempo de crescimento, tempo de expansão. E esse tempo chegou. Então eu quero honrar vocês por vocês terem entendido isso, por vocês colocarem no coração de vocês: eu quero obedecer a Deus. Como diz o apóstolo Pedro, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós estamos aqui obedecendo a palavra de Deus. Para mim, a palavra de Deus é a maior direção que nós temos nessa terra. É a palavra de Deus. E eu sigo ela. A obediência é a maior bênção que você possa dar para Deus. Então eu quero agradecer ao Senhor por essa decisão, pelo trabalho, pelo tempo, pela dedicação de cada um de vocês. Eu vou orar pela vida de vocês agora, em nome de Jesus. Estende as mãos para cá, em nome de Jesus. Nós estamos na tua seara. E o Senhor Jesus, Ele disse uma vez para os discípulos: a seara é grande, mas são poucas pessoas que querem trabalhar no meu reino. Ah, Senhor,
Nós ainda somos poucos, mas em breve seremos muitos nesta casa. Em breve seremos uma multidão de discípulos nesta casa, Senhor. Nós entendemos a essência da multiplicação, nós entendemos a essência do cristianismo, nós entendemos a essência, Senhor, desta prestação de contas, ó Pai. E nós não queremos chegar diante de Ti naquele dia e receber uma caixa vazia, não, Senhor. Mas nós queremos naquele dia, Senhor, ver no Seu semblante a alegria pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho nessa terra, em ter alcançado os perdidos, os famintos desse mundo, Senhor. Pai, capacita cada líder de célula, cada família, que o Senhor possa retribuí-los, Senhor, não somente na eternidade, mas aqui na terra também. Que o Senhor possa abençoá-los, abençoá-los nas suas finanças, abençoá-los no seu matrimônio, abençoá-los na sua casa, para que nenhuma praga, para que nenhum mal, para que nenhum espírito de enfermidade, Senhor, alcance, Senhor Deus, Pai, essas vidas, toma essas vidas. Ah, Senhor Deus, que venha mais temor no coração deles. Que venha mais, Senhor Deus, esforço, disposição. Disposição, Senhor. Disposição a Deus. Disposição. Disposição. Que venha sobre a vida deles, Senhor. Disposição. Disposição, Senhor. Disposição sobre a vida deles. Ah, Senhor, vem esta unção, essa unção de rompimento, essa unção de conquista, essa unção sobre a vida de vocês, para que vocês possam entrar na história do cristianismo, para que vocês possam deixar um legado nessa terra. Oh, xarabandari canta, rabandarianda, labandaie. Ah, xaradianda, rabandaie. Senhor, aquela célula que está frutificando, que ela continue frutificando cada vez mais. Aquela célula, Senhor Deus, que está paralisada, que ela venha romper, em nome de Jesus. Aquela célula, Senhor, que está tendo dificuldade, que o Senhor venha ajustar a vida desse líder no azeite, na unção, na busca, na presença, Senhor. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês. A coisa mais importante na vida de vocês é a presença do Eterno. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Deus, derrama o óleo do céu. Derrame o óleo do céu. Derrame, ó Deus. Derrame o óleo do céu. Derrame o óleo do céu. Derrame o óleo do céu sobre essas vidas. Derrame o óleo do céu sobre essas vidas. E traga maturidade. Traga maturidade. Traga maturidade. E que venha, Senhor, as vestes celestiais, o domínio próprio, a mansidão, a longanimidade, a submissão, a cumplicidade, em nome do Senhor Jesus. Receba o manto da multiplicação. Receba o manto para apacentar. Receba o manto para amar, para cuidar. Recebam. Xarabandaricanta, rabandarianda, labandaie. Xarabandaricanta, rabandarianda, labandaie.
Deus está de olho no seu trabalho. Deus está de olho no seu trabalho. Deus está de olho no seu trabalho. Se você passar pelo crivo de Deus e for aprovado por Deus, é um efeito cascata. Você será aprovado pelos apóstolos, pelo presbitério e será aprovado por esta igreja. Mas se você não for aprovado por Deus, não queira ser aprovado por esse presbitério, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum no seu ministério. Queira ser aprovado por Deus. Reitero isso. Queira ser aprovado por Deus. Shacatarabandari cantarabandarianda labandari cantarabandarianda labandari cantarabandaie. Charabandari cantarabandar. Prestem atenção. Esse ministério, somos hoje, vamos para 8 igrejas, 9 com a da África. Esse ministério começou com uma célula, liderando uma célula, eu e a Yara. E Deus foi nos levando degrau a degrau, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo, passo a passo. Eu convido você, desafio você a subir nesse degrau de Deus. Nós temos muitas igrejas para abrirem. Quem sabe você será o próximo daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Quem sabe amanhã você vai reproduzir essa visão, vai ajudar a trabalhar nas outras igrejas. Talvez você não tenha um chamado para você ir para o campo, mas você vai ter um chamado para você estar dando suporte à estrutura na cidade de Gileade, treinando discípulos, treinando pastores, cuidando de pessoas. Quem sabe? Eu quero dizer para você, Deus, quando nos alcança, e quando nós somos aprovados por Ele, Ele nunca deixa a gente na mesma posição que Ele nos encontrou. Ele sempre tem um degrau elevado para nós. Ele sempre tem um degrau elevado para nós. Ele sempre tem um degrau elevado para nós. Ele cuida de você. Ele está vendo, Ele sabe a utilidade que você pode ser para Ele. Ele sabe disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão na sua mente agora. Fala, Jesus. Tudo que foi ministrado nesta manhã, que seja, Senhor, imprimido na minha mente e que desça para o íntimo do meu coração, e que o teu óleo venha selar esta palavra profética na minha vida nesta manhã. Obrigado, Senhor, por fazer parte desse ministério, desta igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E eu quero sim corresponder ao meu Senhor. Eu posso fazer mais. Eu reconheço isso. Que eu posso ir a lugares onde os outros não foram ainda. Eu sei que eu posso ir debaixo da tua unção, debaixo de uma ordenança, debaixo de uma estrutura, debaixo de um princípio
eu posso ir, porque o Senhor irá me conduzir a novos passos, a novos degraus. Eu recebo essa palavra, está selada em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão na minha célula. Obrigado, Senhor. Não sei quanto tempo eles ficarão comigo, mas o tempo que eles ficarem comigo, eles receberão o caráter de Cristo, eles receberão a sã doutrina, eles receberão o ensinamento correto da tua palavra, eles receberão a essência do Senhor Jesus. Eu não serei um líder que vou reproduzir pecados, divisão, meninice, rebeldia. Eu não serei esse líder. O Senhor não me chamou para fazer parte da equipe de demolição, mas o Senhor me chamou para fazer parte da equipe de edificação. Assim eu oro, selo a vida de vocês debaixo desta unção apostólica. Eu selo a vida de vocês e diante da igreja como testemunha nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Ficam aí vocês. Tem como tirar uma foto aqui para mim? Você já tirou foto de todo mundo aqui? Vamos aplaudir essa equipe em nome de Jesus. Nós vamos agora receber, você que ainda não foi recebido nessa igreja, por aclamação, tá? Por aclamação. O que é isso? É quando você chega na igreja, você está aqui participando da igreja, Deus já confirmou, já é membro da igreja, mas você precisa ser legitimado no altar, tá? Então, nós temos essa liturgia em recebê-los por aclamação, tá? Então a pastora Dani vai estar falando um pouquinho e depois eu vou estar fazendo a oração recebendo vocês em nome de Jesus. Amém? Que festa, glória a Deus. Eu queria que você, que veio hoje para ser recebido pela família, por aclamação, legitimado como família Gileade, fique de pé nesse momento. Vou pedir aos obreiros que já fiquem atentos. Fique de pé. Olha, você que nunca passou por essa oração aqui em Gileade, por aclamação, recebido aqui no altar, legitimado, fique de pé. Glória a Deus. Obreiros, por favor, você vai receber agora uma ficha cadastral, porque parte da sua responsabilidade como filho é se apresentar para a igreja. Você vai receber uma ficha cadastral, você vai preenchê-la e me entregar hoje, à noite, ou até no final do culto, mas não deixe de me entregar. Você vai estar recebendo também uma carta de boas-vindas da igreja. Talvez você nunca tenha recebido essa carta. Você vai receber uma carta de boas-vindas que os apóstolos fizeram. E também você vai receber um número. Por favor, distribua um número. Porque onde tem festa, tem presente. Olha só, todo mundo? Gente, deixa eu só falar. Os obreiros vão levar até você o seu presente. Queria falar com você o seguinte, queria agradecer cada líder de célula, cada participante da célula que contribuiu, que ajudou, que fez. E esses presentes foram feitos por eles, por vocês, para vocês. Eles trouxeram, eles se importaram com você. Então receba com muito amor. São lembranças simples, mas que foram feitas assim com muito amor. Então vamos lá, dinâmico. Começando, número 14, levanta a mão. Uhul, mais uma. Vai ter que ser rápido, gente. Número 123, fui lá para o alto. 123, está aí? 65. 16. Fala 16 ali, fica esperto, pessoal. 110. 103. 101. 46. 92. Calma.
96. 95. 111. Número 5. Além de você receber o presente, o mais importante é que você saia daqui hoje debaixo de uma unção que está liberada para a sua vida como família Gileade. Por isso eu queria convidar vocês a virem aqui ao altar. Queria convidar os apóstolos. Eles vão estar fazendo com você a legitimação na família Gileade. Gislaine. Kleber. Letícia. Daniel. Adriano. Patrícia. Caio. Gleice. Lucas. Patrícia. Jéssica. Gisele. Elisângela. Charles. Pablo. Sâmala. Núbia. Daniel. Lucas. Igor. Rose. Pedro Lucas. Alex. Cláudia. Marina. Adriana. Bárbara. Luciane. Carlos. Gabriel. Jonathan. Júlia. Rosilene. Rafael. Eliane. Fábio. Mônica. E aqui é Ana Luísa. Miriam. Laís. Ney. Sheila. Luciene. Camila. Rosânia. Aqui, ó. Anaísa. Júnior. Anderson. Emily. Tainá. Silvânia. Vinícius. Eusineia. Ayla. João Paulo. Aurenice. Gilcélia. Aparecida. Luciane. Ana. Jussiane. Lorena. Nayara. Áquila. Priscila. Ingrid. Joy. Zé Geraldo. Conhecido pelo Zé. Kátia. Arlen e Arthur. Ana Maria. Cleiton. Maria Eduarda. Jefferson. Adorizete. Marcele. Flávio. Ana. Bernardo. Michele. Cleberson. Luciana. Isabela. Daniel. Lucimar. Thaís. Gerdson. Júlia. Neuza. Roberta. Thaís. Jéssica. Flávia. Márcia. Gilson. Edivan. Miriam. Andressa. Náyade. Patrícia. Fábio. Dalva. Ana Paula. Ediane. Aparecida. Gildo. Jean. André. Paula. João Eudes. Thaís. Maria Neuza. Aline. João Batista. Marlene. Camila. Sidney. Luiz. Marcos. Gilma. Irmã. Leslie. Lanusa. Rosiane.
João Pedro. Gislaine. Alex. Luciana. Regina. Darcy. Gabriele. Robson. Ronaldo. Ariadne. Wagner. Luísa. Isaura. Finalizou? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Você vai levantar sua mão direita. A mão direita. A mão direita é a mão que você abençoa. É a mão que você é abençoado. É a mão que você segura na mão de Deus. Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Onde nós estaremos recebendo você por aclamação. Todo ministério, quando ele desce do céu para a terra, ele é acompanhado de bênçãos, provisão, de milagres. E eu quero dizer para você que você agora, você tem direito a receber toda a promessa que Deus tem para esse ministério. A Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão em Gênesis capítulo 15 e falou: Abraão, todas as promessas que eu tenho na terra de Canaã, eu vou dar para a tua descendência. Mas para isso é necessário eu fazer um pacto com você. E assim foi feito. Deus fez um pacto com Abraão. E todas as promessas que estavam sobre a terra de Canaã, a sua descendência herdou. E eu quero agora fazer uma oração recebendo vocês, eu e a apóstolo Yara, junto com o presbitério dessa igreja, recebendo vocês por aclamação. Em nome de Jesus. Repete comigo, mas faça com autoridade. Faça com autoridade. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. A equipe de louvor esteja preparada, que assim no final nós já vamos entrar já com fechamento, com uma grande festa. Em nome de Jesus. Repete comigo todos vocês com autoridade. Fala: eu nesta manhã faço uma aliança, um compromisso de responsabilidade com o Senhor e essa amada igreja. Me comprometo a obedecer a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Me comprometo em estar alinhado com o regulamento interno desse ministério. Me comprometo a abraçar a visão do ministério, que é estabelecimento do reino de Deus nesta geração, através do resgate dos princípios da igreja primitiva, que são perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, andar em temor no Senhor e com os cultos no templo e nas casas, que são as células. Me comprometo a ser submisso às autoridades que Deus pôs nesse lugar sobre a minha vida, aos apóstolos, pastores e todos os líderes que Deus levantar para cuidar da minha vida. Ao contrário, vou honrá-los e protegê-los de todos que intentarem fazê-los mal. Me comprometo a nunca participar de divisão,
rebeldia, grupos que falam mal da igreja e dos líderes, e fazer parte do dia, do grupo da edificação, não do grupo da demolição. Me comprometo a andar de forma digna de um servo ou uma serva de Deus, tanto na igreja como fora dela. Vou prezar pela santidade, não andar de forma nenhuma com mentiras, engano, fofoca, invejas, contendas, bebedeiras, vícios quaisquer, calotes, quaisquer outras atitudes que possam denigrir a imagem de Jesus e do nosso ministério. Me comprometo também com o que diz na palavra em Deuteronômio, capítulo 28, que se eu obedecer a Deus e guardar todos os mandamentos e os estatutos, suas bênçãos irão me alcançar. Então, que as bênçãos contidas na tua palavra recaiam sobre mim, sobre a minha família, se eu perseverar em andar todos os dias nos teus caminhos. Mas também diz a tua palavra que se não obedecermos, as maldições viriam sobre a minha vida. Se eu me desviar de todas essas direções, de todos esses princípios, o Senhor tem total direito de permitir que todas essas maldições recaiam sobre mim e me alcance. Essa aliança firmamos com o Senhor, que nos salvou, e com esse ministério que nos acolheu com tanto amor. Aleluia, Senhor. Coloca as mãos assim em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Junto com a apóstola Yara, junto com esse presbitério, debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos todos esses filhos e filhas na família do ministério Gileade. Eles são legitimados na terra e no mundo espiritual. A guerra deles é a nossa guerra, a vitória deles é a nossa vitória. A partir de hoje, vocês estão legitimados ao corpo do ministério Gileade para herdar todas as promessas que Deus tem para esta casa, em todos os níveis, seja no casamento, nas finanças, no ministério, na família, em todas as áreas. Vocês estão legitimados a esta bênção, a bênção do eterno sobre a vida de todos vocês. Então eu, junto com a minha esposa, junto com a Yara, que somos uma só carne, junto com a Trindade, de acordo com o presbitério, nós recebemos vocês como família de Deus, recebemos vocês como povo de Deus, recebemos vocês como filhos amados, como filhos do Senhor. E a partir de hoje, vocês estão debaixo deste manto para vocês crescerem, serem abençoados, prosperarem, romperem nessa terra e cumprir a missão, o destino, o sonho que Deus tem para a vida de vocês. Eu também repreendo nesta manhã toda palavra de maldição, eu repreendo toda praga, eu repreendo toda maldição hereditária, toda regência de Satanás contra a vida de vocês, toda oposição do inferno, toda oposição do inferno contra a vida de vocês é cancelado, é desfeito no poder que há no nome do Senhor Jesus. E que o sangue do Cordeiro cubra vocês, a família de vocês,
hoje e para todo sempre. Assim eu oro, assim eu abençoo. Eu declaro que vocês sejam benditos, que vocês sejam abençoados, que vocês sejam prósperos, que vocês cresçam, que vocês possam fazer história, que vocês deixem um legado poderoso nessa terra. Assim nós ligamos essa aclamação na terra e que Deus ligue no céu. Em nome do Senhor Jesus, levanta as mãos bem altas em nome de Jesus e aplauda o Senhor. Jesus! Aleluia! Coloca as mãos assim em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e que te dê a paz. Não saia daqui sem antes cumprimentar no mínimo 5 irmãos. 5 irmãos, mais irmãos que você ainda não cumprimentou. Hoje, cumprimente esses irmãos em nome de Jesus.